Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do TVI News, segunda edição de hoje, nesta quarta-feira aí, meio da semana. Você que está aproveitando aí o comércio para fazer as compras, você que está aproveitando aí reuniões familiares para organizar o Natal e o Réveillon de fim de ano, permaneça aqui conosco na nossa programação, porque hoje a gente tem muita informação. A TVI News, que completa esse ano 20 anos de existência, trazendo informação, notícia e entretenimento de qualidade para você, telespectador. A gente agradece a sua audiência de todos os dias, nos acompanhando desde o período da manhã até a noite. Na manhã você pode acompanhar o TVI News, primeira edição, com a Pérola Cordeiro. E agora à tarde, a partir das 17 horas até as 19 horas, eu, Larissa Araújo, permaneço com você aqui na programação. Você aí que está nos acompanhando através dos nossos canais de TV aí, pode estar nos acompanhando através do TVC canal. Pode colocar pra gente, Cássio, 24.2, isso mesmo, Ultra TVC. Itabuna e Ilhéus aqui região, você pode nos acompanhar através deste canal e também pode estar nos acompanhando aí através do YouTube. Sim, a plataforma digital aí que agora está muito abrangente. Você pode nos acompanhar através do youtube.com/TVI Oficial. Este canal aí está aberto para você, telespectador, nos acompanhar também aqui ao vivo no TVI News Informação. Você também pode acessar o site, isso mesmo, nós temos aí a plataforma do site, onde você também pode estar acessando e acompanhando toda a programação aqui da TVI. Você aí que está nos acompanhando através dessa TV, através do canal e do YouTube, também pode estar nos acompanhando através do site, do nosso site aí também, né? O canal é Ultra TVC 24.2 e o site você pode estar nos acompanhando pelo www.tviplay.com.br. Isso mesmo, www.tviplay.com.br. Olha só, hoje nós temos aí muitas notícias como pauta para discutir e apresentar aqui para você, telespectador. Vamos então aos destaques do dia. O que é que nós temos hoje aqui como pauta para você, telespectador, no TVI News? Hoje nos destaques você vai saber que o governo Lula divulgou aí novidades sobre o Bolsa Família 2026. Vem novidades, atualizações aí sobre o programa Bolsa Família. É um programa assistencial aí que ajuda, na verdade é uma medida emergencial aí para tirar as pessoas da condição de miserabilidade, que estão ali também inseridas nesse conceito aí de miserabilidade. Então o Bolsa Família vem para auxiliar e você já vai saber aí quais são as mudanças logo para 2026. A gente vai falar aqui também que o governo atingiu aí um patamar inédito de cargos comissionados. Isso mesmo, cargos comissionados no governo. Você vai saber quantos cargos são, como eles têm aí se apresentado para o cofre público na questão financeira. Você já vai ter essa informação aqui também. E a gente vai falar ainda de uma pesquisa que comparou, essa pesquisa foi divulgada ontem e comparou aí o Flávio Bolsonaro e também o Tarcísio na disputa para 2026. E você já vai saber aí quem está à frente, quem melhor pontuou nessa pesquisa. Lembrando que pesquisa nada mais é do que uma bússola, né? Ela não é um fator determinante ali, mas é uma bússola. Você que nos acompanha aí também pode estar aí no Instagram acessando o @TVI Play Oficial. @TVI Play Oficial. Exatamente, a TVI está aí em todas as plataformas para você, em todas as plataformas digitais. Uma TV completa, uma TV que traz aqui notícia e informação em todas as plataformas digitais também. Bom, voltando aos destaques de hoje, a gente ainda vai falar de como você pode solicitar a sua carteira
carteira de identidade digital pelo celular de uma forma muito prática e muito segura. Você vai saber aí como que pode fazer isso. E aqui na Bahia também temos notícia, o TVI News que traz notícias internacionais e nacionais para você. Aqui na Bahia a gente vai falar ainda a respeito de um homem que invadiu uma agência de um banco numa motocicleta. Isso mesmo. Aí foi um rebuliço, a polícia foi acionada e já já você vai saber qual o motivo e como se deu essa situação. Hoje, infelizmente, a gente amanheceu com uma notícia que chocou a Bahia. 3 homens, 3 trabalhadores aí de uma empresa de telefonia foram assassinados. Exatamente, foram assassinados em Salvador. Já já a gente traz mais informações a respeito desse caso e também de uma criança de 10 anos e 2 mulheres que foram vítimas aí, foram assassinadas. A violência que não cessa no estado da Bahia continua crescendo. E nós vamos falar a respeito disso também. E falando na Bahia, lá em Salvador, o prefeito Bruno Reis, ele pediu controle aí dos órgãos responsáveis nos empréstimos realizados pelo governador Jerônimo na utilização. Esses empréstimos aí têm data prevista para começarem a ser utilizados em obras do PAC, por exemplo, a partir do ano de 2026, ano inclusive de eleição. E o prefeito Bruno Reis pediu aí uma atenção dos órgãos responsáveis. Já já você vai ter maiores informações a respeito desta notícia. A Prefeitura de Madre de Deus, ela acabou exonerando 2 secretários, exatamente 2 secretários aí de governo, por estarem envolvidos em escândalo de corrupção. Você já vai saber quais foram as fraudes aí realizadas por essas pessoas, esses secretários. Já já a gente vai trazer essas informações. E aqui em Ilhéus, a prefeitura realizou aí um chamamento para você aí que trabalha com artesanato, você que é microempreendedor e deseja expor o seu material aí na cidade de Ilhéus, no período a partir do dia 22 de dezembro, a cidade de Ilhéus está realizando chamamento. Você já vai saber como está funcionando este edital. E falando em Ilhéus, o Valderico Reis Filho, ele teve aí um encontro hoje lá em Salvador com o governador da Bahia e cobrou inclusive aí o andamento da reforma ali do canal do Malhado. A gente já já vai trazer mais detalhes para vocês a respeito disso. E a Embasa desmentiu aí os boatos que estavam acontecendo em Ilhéus a respeito aí da redução da tarifa de esgoto, fake news. Já já você vai saber também maiores informações a respeito disso. E um homem tentou alimentar um sagui e foi parar na UTI com suspeita de raiva, aquela doença aí que é transmitida não somente pelos cachorros, mas também por outros animais. Já já você vai saber como se deu essa situação. E no Saiba de hoje você vai saber como o café pode dificultar na absorção do ferro no corpo humano. É isso mesmo, já já a gente vai trazer aqui maiores informações a respeito disso. E também um alerta na saúde, porque foi confirmado aí em Feira de Santana um caso de meningite bacteriana, e é muito importante a gente falar sobre isso, essa época aí do ano, onde várias doenças aparecem aí de formas sazonais, verão, e é uma doença bacteriana letal, inclusive de alto poder. E a gente vai estar trazendo maiores informações. Tudo isso e muito mais você acompanha hoje na nossa programação da TVI News, segunda edição. Fique aí que a gente vai para um intervalo e já já retornamos.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, estamos de volta aqui na nossa programação da TVI News, informação de qualidade para você. Eu, Larissa Araújo, que ao longo do mês de dezembro estou aqui à frente deste programa, tirando as férias aí do meu colega e parceiro Joab Paiva, que está aí nos seus merecidos descansos e já retorna aqui em janeiro na programação oficial da TVI News. Mas vamos de notícia, é isso mesmo, né? Porque vem novidade por aí, 2025 e se encerrando, 2026 com novidades no governo, e saiba agora como que vai se dar aí as novidades do Bolsa Família para 2026. Nós temos novidades aí a respeito das mudanças que vão ocorrer para os usuários, os beneficiários aí que utilizam desse benefício que é o auxílio Bolsa Família, o Bolsa Família aí, que vai haver mudanças nessa estrutura, e você agora vai saber quais são essas mudanças que vão ocorrer aí, porque o Bolsa Família é um programa do governo que auxilia diversas famílias em condições de vulnerabilidade e precisa estar sempre se atualizando, até mesmo para evitar possíveis fraudes, isso mesmo, para evitar possíveis fraudes. E agora, em 2026, segue com um apoio essencial para milhões aí de famílias e brasileiros que precisam desse repasse mensal, e ele funciona aí como uma política de inclusão social, porque permite as pessoas aí melhorarem a sua qualidade de vida, né? Através desse incentivo, realiza aí, né, saúde preventiva, educação e organização familiar. São os incentivos dos benefícios aí do Bolsa Família. E para continuar recebendo esse benefício ao longo do ano, é fundamental entender e cumprir os critérios estabelecidos. Em 2026 vai haver aí uma mudança, e o principal critério para receber o Bolsa Família em 2026 é a renda mensal por pessoa da família, que deve ser aí, atenção, no valor de até R$ 218. Esse limite é utilizado para identificar famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica, aquelas famílias que de fato não têm ali uma condição de poder se manter financeiramente. Então, essas famílias que têm a renda de até R$ 218 poderão aí participar. Além da renda, né, dessas pessoas que tem que ter aí no máximo até R$ 218, é obrigatório manter o cadastro único sempre atualizado, com todas as informações ali que correspondem a endereço, composição familiar e situação de trabalho, que precisam aí refletir na realidade de quem faz parte aí do CAD único, que é uma base utilizada para a concessão e manutenção desse benefício. Esse cadastro aí, o CAD único, pessoal, ele é necessário para participar do Bolsa Família. Sem ele não tem como, né? Além disso, tem as exigências de saúde que precisam aí ser cumpridas, né? Tem essa questão aí das condicionalidades de saúde, que faz parte aí do Bolsa Família e tem como objetivo de garantir o acompanhamento adequado das crianças e gestantes, ou seja, através do cartão de vacinação, por exemplo. Tem que estar ali com o cartão de vacinação em dias, e o foco é realmente na prevenção de doenças e no desenvolvimento saudável dos beneficiários. Existem aí alguns programas ali dentro da atenção básica, que é os postos de saúde, e as pessoas precisam estar ali inseridas dentro desse contexto para continuar usufruindo do benefício do Bolsa Família. Entre as principais exigências estão a vacinação infantil, como eu falei aqui, né, e também da gestante, o acompanhamento nutricional das crianças. As crianças precisam ser pesadas também nos postos de saúde periodicamente.
Além disso, as consultas de pré-natal para gestantes e monitoramento regular do crescimento infantil, e saibam que qualquer descumprimento dessas regras pode gerar advertência, suspensão temporária e até mesmo o bloqueio definitivo do benefício. Então, você aí que faz parte do Bolsa Família, corre aí para ver agora a sua documentação, se o cartão de vacinação da criança está em dia, se o seu mãe também está aí gestante, está em dias, está cumprindo o pré-natal. Se não estiver, procurar aí o assistente do posto de saúde ali, que corresponde pela aquela área, né? O agente comunitário, e o agente comunitário vai orientar. E, inclusive, deve pertencer aí aos programas que são disponibilizados como acompanhamento nutricional. Tudo isso é feito no posto de saúde mesmo. Então, para manter esse benefício e não ter o seu benefício suspenso temporariamente e até mesmo bloqueio definitivo, tente regularizar. Então, essa parte aí da saúde está inserida como uma das regras nos benefícios do Bolsa Família, mas também tem a questão da área da educação, sim, porque é exigido aí também na área da educação uma frequência escolar mínima, né, para que a criança continue recebendo o benefício, e é um dos pilares mais importantes aí do Bolsa Família. Por isso a frequência escolar ela é acompanhada, né, das crianças e dos adolescentes, monitorada de forma contínua. Então a criança ela não pode aí ter muitas ausências na escola, principalmente o abandono escolar, porque o abandono escolar implica na ruptura aí da utilização do Bolsa Família. Então é bom verificar. Crianças de 4 a 5 anos precisam manter essa frequência mínima aí de 60% nas aulas. Isso mesmo, não pode estar abaixo disso. 59% já exclui a criança aí do cadastro do Bolsa Família. Ela deve permanecer aí fazendo o uso regular aí das aulas presenciais para poder continuar usufruindo dos benefícios. Já os estudantes de 6 a 18 anos, a incidência é ainda maior. Ele deve ter aí 75% de frequência nas aulas presenciais. Então você, mãe, pai, tem que acompanhar aí a rotina dos filhos e manter um diálogo com a escola para evitar esse tipo de problema aí e comprometer o benefício do Bolsa Família, que chega para complementar a renda familiar das pessoas que estão ali recebendo apenas até R$ 218. Então, o Bolsa Família chega para complementar essa renda financeira aí para vocês. O benefício, você pode conferir esse benefício aí recebido diretamente do aplicativo oficial da Caixa. Então, você tem todas as informações ali, inclusive do que precisa ser atualizado, mas sempre se manter atento a esse tipo de atualização, tanto nos postos de saúde como na Secretaria de Educação da escola ali, que pode ser atualizada. Você que nos acompanha sabe como funciona o pagamento do Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ele ocorre preferencialmente por meio da poupança social digital, ali disponibilizado pela Caixa Econômica, inclusive, né? E pode ser acessado também pelo aplicativo do Caixa Tem. O Caixa Tem, ele disponibiliza também ali todas as informações necessárias, e esse formato de transferências, pagamentos e saques que podem ser realizados através do aplicativo facilita a vida, né? Inclusive em regiões mais afastadas, onde não tem ali o banco físico, né? Para as pessoas poderem ter acesso a qualquer outro tipo de informação. Então vem aí para poder facilitar. Mas para você não correr risco de bloqueio, é importante respeitar o prazo mínimo, o prazo máximo, aliás, de 120 dias para saque, acompanhar o calendário oficial de pagamentos e evitar deixar o valor parado por longos períodos sem movimentação, porque é um benefício social. Então, não é ali uma poupança, né, onde você recebe necessariamente e fica guardando o dinheiro. Se você faz parte de um programa social, entende-se que este valor que você está recebendo, ele está servindo ali para a manutenção básica da subsistência, né, que é realmente a finalidade do Bolsa Família, que é manter ali, né, o provento da alimentação, por exemplo, e das necessidades básicas. Então esse valor ele não pode ficar ali retido e parado por muito tempo, né? Algumas dicas práticas para você não perder aí o Bolsa Família em 2026 é manter o Bolsa Família ativo
Isso exige aí atenção constante. Algumas atitudes simples você pode tomar, que é atualizar imediatamente qualquer mudança de renda, ou seja, se diminuiu ou se aumentou, você deve sinalizar ali para o órgão responsável essa mudança aí na renda. Uma mudança de endereço também, se você mudou recentemente de endereço, de cidade ou de estado, deve-se fazer essa atualização para que isso não implique aí na suspensão ou no bloqueio temporário, e você deve informar aí a composição dos membros familiares no CAD único, né? Se nasceu mais criança, você deve também fazer essa atualização através do CAD único. E para além disso, você deve acompanhar regularmente a vacinação, a frequência escolar e os prazos de saque do benefício, né? O benefício cai na conta e tem ali um prazo para você poder fazer o saque. A partir daquele período, você pode fazer essa realização. Então você tem que ficar atento a todas essas informações, lembrando novamente que você pode ter acesso a tudo isso ali também no aplicativo da Caixa Tem. O Caixa tem aí todas essas informações precisas para vocês. E falando em governo, a gente acabou de falar do benefício social, agora a gente vai falar aí de um assunto que chamou bastante atenção no dia de hoje também, que foi divulgada aí a informação dos cargos comissionados do governo Lula, que bateu aí um patamar recorde, isso mesmo, de cargos comissionados, e a gente vai falar agora a respeito disso, porque o governo Lula aí bateu esse recorde inédito, um patamar aí de 50 mil cargos comissionados. Cargos comissionados são aquelas pessoas contratadas, né? Para quem ainda não tem essa informação, são aquelas pessoas que tem aí os seus cargos comissionados dispostos ali, que fizeram parte até mesmo do governo Lula. E o governo Lula aí, não diferente dos outros governos, né? Ele pôde também adquirir esses cargos comissionados, mas o que chamou a atenção foi justamente isso, a quantidade de cargos que gerou polêmica, né? Porque o número de cargos passou aí, né? De acordo com a administração federal, 50.770 postos em novembro. Esses dados foram atualizados agora, muito recentemente, viu? E aí esses dados chamou a atenção porque gostaria de explicar em quais são realmente as utilidades desses cargos comissionados aí, que o governo Lula acabou contratando e tem chamado a atenção. No país inteiro, esses cargos comissionados vêm gerando aí polêmica em todas as prefeituras, né? Muitas vezes são cargos fantasmas, não estamos afirmando que é o que aí acontece no governo Lula, mas diversas polêmicas acontecem em relação aos cargos comissionados pela facilidade de contratação, inclusive, né? Essa facilidade aí acaba gerando muita polêmica a respeito disso, e no governo Lula não foi diferente, né? Vocês podem aí acompanhar esses cargos comissionados que foram contratados, mais de 50 mil cargos comissionados no governo Lula, em várias secretarias aí, desde um total de 53%, representa aí 53% da administração direta, com vagas distribuídas entre ministérios, né, fundações, autarquias. Os órgãos que tem mais cargos são do INSS. O INSS aí que teve envolvido recentemente em escândalos de corrupção, mas também esses cargos estão alocados dentro do Ministério da Fazenda, da Polícia Federal, Ministério da Gestão, do IBGE, Ministério da Saúde e também da própria Presidência da República. No seu atual mandato aí, Lula mantém 38 ministérios, que chegaram a 39 durante a emergência ali no Rio Grande do Sul. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele encerrou o governo com 23 pastas, bem menos até do que o governo Lula. Embora Bolsonaro tenha criado 13 mil
cargos apenas em 2022, o quadro permaneceu estável nos primeiros anos da sua gestão. Os maiores aumentos, telespectador, para você ter uma noção aí de cargos após a transição, ocorreram nos Ministérios da Fazenda, Gestão, Agricultura e Trabalho, além de novas pastas reestruturadas. O Ministério da Gestão afirma que a expansão ocorreu por redistribuição e transformação de cargos já existentes, sem criação de novas despesas, e que 80% das funções são ocupadas por servidores efetivos. Apesar disso, os gastos com o pessoal, atenção agora, cresceram de 369 bilhões em 2022 para 444 bilhões em 2025, com previsão inclusive de atingir 489 bilhões em 2026, uma previsão aí. Estão impulsionados por reajustes salariais e novos concursos públicos. A gente faz aí um comparativo dos dois governos, o governo Lula e também aí do governo Bolsonaro, o Lula, que acresceu aí o número de cargos comissionados em ministérios estratégicos aí, principalmente a Fazenda, IBGE e outras secretarias, né, importantes, mas a gente tem que refletir a respeito desses cargos, da utilidade desses cargos comissionados, não somente na presidência, mas também nas prefeituras, que é muito mais comum e ainda há pouca fiscalização, né, para evitar fraude de contratação, inclusive de cargos fantasmas, para evitar aí que a máquina pública seja utilizada como parte aí de trabalhos de cabos eleitorais, né, cabides de emprego, pessoas aí que na verdade fazem parte de cargos comissionados apenas ali para trabalhar com a funcionalidade de ser cabo eleitoral. Fato é que, embora aquilo ali não esteja, né, no governo Lula, como foi informado aqui, não esteja onerando a máquina pública, mas representa sim um aumento ali nos gastos públicos, né? Porque vai ter ainda aumento de salário e tudo isso aí está sendo creditado na sua conta, telespectador. Você que paga os seus impostos em dia, saiba que isso aí vai estar sendo sempre creditado na conta da população brasileira aí, né? O Brasil, que está inserido entre os 17 países com a maior arrecadação tributária, então nós arrecadamos bastante impostos. Esses impostos para serem convertidos aí em benefícios do funcionalismo público, como saúde, educação e segurança pública, mas também são compartilhados com os custos, né, as despesas ali do governo, né, e de certa forma os cargos comissionados acabam representando sim uma despesa maior nesse contexto. E ainda falando sobre política, né, saiu aí uma pesquisa recente, essa pesquisa que foi divulgada ontem aí num comparativo já para as eleições de 2026. Essa pesquisa compara aí Flávio Bolsonaro e o Tarcísio nas eleições para 2026. Vocês aí já sabem que já estão se preparando para as pré-candidaturas aí à presidência de 2026. O Flávio Bolsonaro, inclusive, deu uma declaração na semana passada dizendo que o nome dele estava ali disponível realmente para a competição de 2026, mas que ele também estava disposto ali a negociar. Ele estava disposto a negociar e nessa negociação aí a pesquisa saiu ontem, né, com um resultado surpreendente para o Centrão. O Centrão aí, né, uma pesquisa que foi divulgada nesta terça-feira, ontem, indica que o senador Flávio Bolsonaro, que é do PL, ele se destaca como principal nome da oposição na corrida presidencial de 2026, né? O nome dele aí acabou despontuando mesmo contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito provavelmente aí resultado dessa polarização que ainda persiste no país entre Lula e Bolsonaro. Apesar de Lula manter a liderança nas intenções de voto, o Flávio aparece aí à frente de outros pré-candidatos da oposição, consolidando-se como a principal alternativa fora do campo governista. Segundo os dados do levantamento, o Lula ele registrou aí 39% das intenções de voto,
mantendo uma margem confortável, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou apenas 23%. A diferença percentual evidencia a vantagem do presidente, mas também reforça a relevância do senador como representante da oposição que consegue atrair um contingente significativo de eleitores. Outros nomes mencionados como possíveis concorrentes estavam ali nessa pesquisa, como o de Tarcísio Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Esses pré-candidatos aí aparecem com percentuais menores, ficando para trás de Flávio no cenário pesquisado, né? O Flávio aí, que é o filho do Bolsonaro, pontuou bem na pesquisa. O resultado, logicamente, sugere que o senador fluminense, inclusive, reúne uma base sólida dentro do eleitorado de oposição e que, mesmo sem atingir os números de Lula, para passar à frente de Lula, ele ainda assim apresenta visibilidade e capilaridade suficiente para ser considerado um pré-candidato com potencial competitivo. E os analistas políticos ali, né, ressaltam que pesquisas de intenções de voto realizadas com muita antecedência ao pleito têm caráter indicativo, ou seja, refletem tendências iniciais do eleitorado e podem sofrer mudanças ao longo do tempo. Qualquer fator pode alterar aí o cenário. No entanto, o levantamento da Quest é relevante para medir o posicionamento político de Flávio e o nível de competitividade da oposição no cenário presidencial. As pesquisas também evidenciam a continuidade da influência da família Bolsonaro. Isso mesmo, ali no cenário político nacional, a família Bolsonaro continua influente, especialmente entre os eleitores aí alinhados à agenda, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O desempenho de Flávio demonstra que o legado político do ex-presidente ainda tem peso considerável e que a sua base de apoio segue mobilizada mesmo diante aí de um presidente com alta taxa de intenções de voto como Lula. Outros pré-candidatos mencionados na pesquisa, como Tarcísio, o Ronaldo, o Romeu Zema e o Ratinho, eles ainda enfrentam desafios para ampliar sua relevância no cenário nacional. A falta de capitalidade e de exposição política equivalente a Flávio Bolsonaro, que já tem aí, né, um nome bastante vinculado nesse cenário, né? Bom, os especialistas aí acabam apontando os resultados da pesquisa, que destacam a necessidade de articulação entre diferentes segmentos da oposição, para que realmente tenha uma alternativa viável capaz de enfrentar Lula 2026. A consolidação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato competitivo é interpretado como um termômetro da oposição, indicando que há um nome potencial de centralizar apoio ali. E é isso mesmo. O que a oposição está tentando fazer é justamente atentar para um nome, né, que seja ali do centrão, que tenha aí potencialidade política, um capital político também competitivo, para disputar as eleições com o Lula em 2026. O Lula, que já declarou que, independente da idade e das suas condições de saúde, ele ali vai se manter no pleito para 2026. E o Lula, nas pesquisas, continua à frente. E então o centrão, o pessoal aí do centro de direita também se organiza para escolher o melhor nome com potencial competitivo. E o Flávio Bolsonaro aí nessa pesquisa acabou surpreendendo porque não houve aí uma rejeição expressiva, muito pelo contrário. Embora ele não tenha ultrapassado os números à frente do Lula, mas ele pontuou muito melhor do que outros nomes aí que pudessem estar sendo vinculados, como o do Caiado, né, e até mesmo do próprio Tarcísio. O Ratinho também, filho aí, que vem aí se organizando, mas o Flávio Bolsonaro conseguiu aí se destacar entre todos esses nomes aí que foram vinculados, né? E a gente aguarda aí os próximos capítulos da novela política do Brasil, que acabou, infelizmente, dando continuidade a essa polarização desde a última eleição,
mesmo o Bolsonaro, ele estando inelegível, o ex-presidente estando inelegível, a sua força de influência política ainda permanece aqui no cenário do Brasil, muito influente, tanto que o nome do seu filho e também da sua esposa, a Michele, continuam sendo bem vinculados aí, principalmente como a oposição aí que trabalha para tentar consolidar um nome de disputa contra o Lula. Exatamente, contra o Lula. Mas agora nós vamos falar de notícia boa para você aí que está tentando realizar a sua carteira de identidade, vai tirar a sua carteira de identidade pelo celular, carteira digital. Saiba agora aí como que está sendo o procedimento para você solicitar a sua carteira de identidade aí através do seu celular mesmo, muito prático, muito versátil para você. Hoje em dia a gente falou aqui, né, sobre a CNH também digital, falamos aí dos benefícios da CNH 100% gratuita ontem aqui e vários procedimentos que estão podendo ser utilizados através da tecnologia, e a carteira de identidade através do celular é aí uma ação inovadora, né? Então, o novo cartão de identidade, que é um processo aí digital, tem as suas exigências, tem os documentos necessários para que essa ativação aí da versão digital comece de fato a valer, né? E o novo cartão de identidade, ele simplifica a identificação em todo o Brasil, unificando dados aí civis, porque, para vocês entenderem melhor, antes a pessoa poderia fazer um RG na Bahia e outro em Alagoas e outro em São Paulo, mas agora as informações elas ficam unificadas de forma biométrica em um único documento, isso mesmo. Segundo o especialista do Instituto Nacional de Identificação, essa digitalização do processo, ela visa reduzir fraudes e facilitar serviços públicos e privados, né? Ajudar a polícia aí também nas suas atividades. A emissão pode ser iniciada pelo celular, através do site do gov.br, mas ainda requer presença física para coleta de biometria e foto oficial, ou seja, você ainda precisa comparecer ali, né, de forma física para registrar sua biometria e a foto oficial, logicamente. Então, o novo cartão de identidade nacional, a principal mudança é justamente a utilização do número de registro legal único, que padroniza a identidade e torna a verificação muito mais segura. Esse código aí, ele vai continuar válido, né, por alguns grupos para adotar, mas para você saber melhor, desde 21 de novembro, novos usuários de serviços da Previdência Social devem fornecer dados biométricos validados por documentos como a carteira de motorista nacional. Documentos esses, né, que são necessários aí, são documentos obrigatórios como a certidão de nascimento ou de casamento, né, que você pode apresentar ali, o comprovante de residência atualizado. Também tem os documentos opcionais para a inclusão, que é, por exemplo, o tipo sanguíneo, você pode ali apresentar, a carteira de motorista, você pode incluir, cartão de registro eleitoral, certificado de reservista. Bom, a dica é que informações verificadas pelos originais podem ser incluídas ali oficialmente também na carteira, unificar todas as informações, né, do CPF e outras mais aí, como foi. Essa questão do tipo sanguíneo também é muito importante mesmo também, né, em caso de acidente já consegue verificar ali diretamente na carteira de identidade qual o tipo sanguíneo da pessoa e já chega com essa informação no hospital. Quer saber como é que você pode fazer para poder se inscrever? É através do aplicativo ou do site gov.br. Você vai chegar lá e vai fazer o seu login com o CPF e a senha, vai selecionar a área de documentos de identidade, vai preencher seus dados pessoais, né? O sistema checa automaticamente o seu CPF, que é o cadastro de pessoa física. Em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, é utilizado aí para concluir a validação do agendamento presencial. E o agendamento presencial, você precisa ir lá para fazer a biometria, a assinatura com a foto também oficial. Então, olha só,
Atenção nesse quesito aí. Qualquer falta de documento essencial pode resultar em um reagendamento. Então você tem que revisar tudo em casa aí para ver se você está com a sua carteira de habilitação em dias aí pautados. É muito importante, né? A original, os documentos originais, né? Que você pode aí estar usufruindo. A carteira de identidade digital, ela substitui o RG antigo? Claro, claro que sim. O RG, ele permanece válido aí. O RG, aquele RG antigo, tradicional, ele vai permanecer válido até 2032. Essa informação aí é muito importante. E algumas perguntas aí estão sendo respondidas como essa, inclusive se é possível solicitar essa carteira totalmente online. Bom, o processo ainda inicial pode ser digital, mas a coleta da biometria e a foto presencial é essencial. Ou seja, você precisa comparecer lá, né, e fazer a sua fotinha e tirar ali a sua biometria presencialmente, né? Os documentos que você pode incluir na carteira, essa informação aqui é muito utilitária, você pode incluir na sua carteira aí de identidade digital, é o tipo sanguíneo, que é importante você colocar o tipo sanguíneo, como eu mencionei aqui, para que em caso de acidente, por exemplo, né, o corpo de bombeiros ou ali a unidade do SAMU consiga identificar de imediato ali o tipo sanguíneo. Olha quanta utilidade. Então, você pode incluir o tipo sanguíneo, você pode incluir também a carteira, o número da sua carteira de motorista, muito mais prático aí, né? Você não precisa andar com 2 documentos, você vai estar ali com a sua, o número da sua carteira registrado, e é um documento com foto, né? Também, né? O título de eleitor, você pode estar ali acrescido das suas numerações de sessões de votação também. E o certificado de reservista, você pode solicitar aí pelo aplicativo, pelo gov.br, né? E no final, após a ativação, dependendo da configuração, tá tudo ok para você poder utilizar a sua carteira de identidade. Eu acredito que a principal funcionalidade mesmo é realmente aí unificar os dados de informação, principalmente para a polícia técnica, que tinha muita dificuldade em identificar crimes, por exemplo, né? Pessoas que cometiam crimes bárbaros, inclusive, pessoas que cometiam aí assassinatos, iam para outros estados, tiravam uma nova documentação e aquilo ali dificultava muito. E agora, com esse novo modelo aí de carteira de identidade, não vai ser mais possível, né? Esse tipo aí de alteração. Você fez ali a sua carteira na Bahia e aí vai ser válido em todo o território nacional. Não vai mais haver aí vários cadastros em diferentes estados. Então isso aí é muito importante mesmo para a população brasileira. Vai ajudar principalmente a polícia técnica a elucidar diversos crimes, muitos crimes aí que tem ocorrido durante esse período, principalmente de festas, né? Então isso aí vai poder ajudar bastante nesse sentido. Agora a gente vai entrar aí no âmbito da violência, né? E também de outros assuntos que a TVI News, segunda edição, traz para você. A gente vai falar agora de um caso inusitado na Bahia, onde um homem, ele invadiu uma agência bancária numa motocicleta, e a gente vai saber aí por qual motivo esse cidadão fez isso aí, né? As imagens aí demonstram que é um banco particular, um banco privado, é o Banco Bradesco. O cidadão cometeu esse ato aí, né, de adentrar a uma agência do Bradesco com uma motocicleta. Isso mesmo que você está ouvindo, com uma motocicleta. Foi um incidente aí que surpreendeu e abalou aí a cidade. Sabe qual cidade foi que isso aconteceu aqui na Bahia? Irecê. A cidade de Irecê aí foi o protagonista dessa aventura aí, se assim a gente pode dizer, desse condutor que adentrou. Foi um incidente aí que acabou surpreendendo bastante as pessoas. A cena foi literalmente digna de um roteiro cinematográfico.
a gente realmente fica tentando imaginar. Deixou clientes e funcionários em estado de choque, gerando grande ali alvoroço durante esse período de expediente, né? Dentro do interior do estabelecimento. As testemunhas, elas relataram que o indivíduo, né, cuja identidade ainda não foi divulgada, mas adentrou o banco pilotando o veículo de 2 rodas e passou a circular pelo interior da unidade. A pessoa ficou lá circulando, acelerando o motor e causando um barulho ensurdecedor. A visão surreal de uma motocicleta em movimento dentro de um ambiente bancário rapidamente transformou o local num cenário de confusão, porque as pessoas não estavam entendendo ali o que estava acontecendo, né? E aí, diante da gravidade da situação, a polícia militar ela foi acionada, a resposta da segurança foi exemplar e eficiente, as viaturas chegaram ao local ao tempo, aí dá para perceber realmente as viaturas da polícia militar, para evitar qualquer situação maior, né, algo mais grave. Os policiais, eles ali naquele momento, numa rápida ação, garantiram a restauração da ordem. Eles agiram com precisão e conseguiram conter e deter o suspeito no interior da agência, pondo fim à estranha e perigosa performance sobre rodas, né? A ação rápida garantiu a segurança dos clientes e funcionários que estavam ali bastante agitados, não era para menos, né, dentro da agência. Mas, até o momento, algumas perguntas ainda permanecem. Olha aí o vídeo, o homem ali dentro, olha, tentando ele ali rodando, a polícia chegando nesse exato momento aí, e ele ali circulando, né? E até o momento, algumas perguntas não foram ainda respondidas. Por exemplo, qual seria a real motivação aí por trás da invasão com essa motocicleta? Olha lá, a polícia rapidamente, sem mesmo saber as condições aí do que se dava, mas agiu, né, para conter este homem. Mas até o momento, ninguém sabe o que foi que motivou a invasão dessa motocicleta, desse homem aí com essa motocicleta. O suspeito, de fato, agiu sozinho ou teve algum cúmplice? Houve alguma tentativa de roubo? Bom, são questionamentos que ainda ali estão nos autos do processo. E também um ponto importante, né, que está se avaliando, que é a questão da saúde mental aí desse indivíduo. Esse indivíduo aí que adentrou, ele não foi aí, telespectador, simplesmente fazer alguma transação, ele não foi ali se utilizar de algum benefício do banco, nada disso não. Ele entrou com a sua motocicleta e ficou ali naquela área apenas circulando, com um barulho de descarga muito grande, né? E os clientes ali do banco e os funcionários completamente sem entender do que se tratava, mas a polícia chegou de imediato para conter aí a ação deste homem e até o momento não se sabe, né? O caso agora está sob a investigação. A comunidade de Irecê aguarda ansiosamente aí pelos detalhes e esclarecimentos do que tenha de fato motivado, né, essa ação aí, porque as informações preliminares indicam que não houve aí registro de feridos durante o incidente e nem a confirmação também de danos materiais, né? Ele foi simplesmente aí, a polícia conteve ele e direcionou ele à delegacia, mas ainda está se avaliando o estado psicológico dessa pessoa, né? Por qual motivo que ela realizou, já tendo em vista que ela não queria nenhum atendimento do banco, mas também ali não depedrou, não destruiu ali o patrimônio privado, mas a população ficou bastante assustada. Isso aconteceu aqui na Bahia, em Irecê. Irecê é uma cidade muito pacata, mas que infelizmente teve aí essa surpresa em relação aí a esse rapaz, né, nessa ação. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente retorna aqui com a nossa programação oficial. TVI News, 20 anos de história. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa era só particular.
Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia.
Estamos de volta aqui com muitas notícias e agora nós vamos falar sobre a questão da violência. Todos os dias a gente tem noticiado aqui fatos que ocorrem aí no âmbito criminal, principalmente no estado da Bahia, interior da Bahia também. E no dia de hoje um caso chocou todo o estado aí, que foi o triplo assassinato de 3 homens trabalhadores. Esses homens que trabalhavam aí para uma operadora de telefonia. E a polícia está investigando o caso. O fato aconteceu em Salvador e teve bastante repercussão. Por quê? Ontem foi direcionado aqui a você, telespectador, a informação de que o Brasil ele estava agora inserido entre os 10 países mais violentos do mundo, equiparado inclusive ali com países que têm aí estado de guerra, porque é considerado que as facções criminosas no país, no Brasil, elas estão inseridas no cenário de guerra, literalmente. E as facções criminosas têm expandido ali, né, o seu poder paralelo a respeito da territorialidade. É quem vai para lá, quem vai para cá, quem pode transitar, quem não pode adentrar aos bairros, comunidades e localidades ali dominadas pelo tráfico. E foi assim que aconteceu esse triplo assassinato. Nós vamos trazer aqui esta matéria para você agora, nesse momento. Um cenário de guerra chocou os moradores da Rua Espanha, no bairro São Judas Tadeu, no final da manhã desta terça-feira. Robson Júnior, de 30 anos, foi vítima de uma execução brutal enquanto estava estacionado em um veículo locado, utilizado para trabalhar como motorista de aplicativo. Essa matéria aí que a gente colocou, a gente deu essa notícia aí ontem à tarde, a gente deu essa notícia aqui também que chocou, foi em Itabuna também, mais de 20 tiros aí que o Robson recebeu, o Robson que era motorista de aplicativo, até o momento não tem aí informações a respeito do envolvimento direto do Robson nesse envolvimento aí com a criminalidade. Porém, há informações paralelas de que o Robson, ele fazia, inclusive, transporte para facções criminosas. Eu que falava agora há pouco, a gente vai colocar a reportagem do triplo assassinato, mas aproveitando essa reportagem que entrou aí no ar para você, telespectador, existem aí informações paralelas de que o Robson poderia, é uma hipótese, né, está transportando aí material de drogas, armamentos aí para criminosos de facções aqui em Itabuna. E a polícia continua investigando o envolvimento aí do Robson em relação a esse relacionamento aí com as facções. Mas ainda falando sobre as facções, a gente vai agora colocar aí, tá pronto? A gente vai colocar a de hoje, né, do triplo assassinato que aconteceu hoje, aí chamou atenção lá no bairro de Salvador. Outro parceirão aqui. 3 homens foram encontrados mortos com tiros na cabeça na noite desta terça-feira, na rua, no bairro Alto do Cabrito, em Salvador. As vítimas estavam com as mãos amarradas e vestiam fardas azuis, o que indica que eram trabalhadores. De acordo com informações iniciais, os corpos estavam posicionados próximos uns dos outros, com evidentes marcas de execução. Ainda não há confirmação da identidade das vítimas nem detalhes sobre a motivação do crime. Guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela remoção dos corpos e início da perícia. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Moradores da região estão assustados com a brutalidade do crime. A brutalidade do crime não assustou somente aí os moradores da região aí de Salvador. Esses vídeos aí, né, causam bastante angústia, né, porque a gente percebe que são trabalhadores mesmo aí. E a problemática vai para além, porque tudo indica que eles tenham sido aí, inclusive, torturados
antes de morrer, porque foram encontrados com as mãos amarradas aí, né? A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ela classificou aí como prioridade número 1 a captura dos responsáveis aí pelo assassinato desses 3 funcionários de uma empresa de internet. O crime aconteceu, foi na terça-feira, né? Foi divulgado hoje, mas o crime aconteceu na última terça-feira, que foi ontem. As vítimas, elas realizavam serviços, eram trabalhadores aí, né? Como vocês podem ver, eles estavam realizando serviços ali ordinários, serviços técnicos ali no bairro do Cabrito. Fato é, a gente sabe de denúncias, inclusive, de que trabalhadores de companhias elétricas, de companhias de telefonia, recebem aí ameaças, inclusive, né, quando vão realizar aí algum tipo de ordem da própria empresa, né, como, por exemplo, o corte de uma energia ali pela falta de pagamento. Essas pessoas são ameaçadas, esses trabalhadores, eles são ameaçados, existem denúncias a respeito disso, né, trabalhadores até que não querem ser identificados, mas que já relataram que muitas vezes já chegaram em determinadas localidades para realizar ali uma expedição de um serviço e não realizaram por receio à sua vida, por temer a sua vida, porque foram ameaçados por criminosos. Criminosos esses que dizem: olha, você não vai subir nesse poste, você não vai desligar a minha luz, você não vai cortar a minha internet, porque se você fizer isso, eu vou ceifar a sua vida. Em outras palavras, logicamente, né? Mas é reincidente que nem o trabalhador está tendo segurança para poder realizar o seu trabalho. Esses trabalhadores aí, né, pais de família, inclusive, foram encontrados mortos. E ontem foi que aconteceu esse homicídio aí, esse triplo homicídio. E as vítimas, elas foram ali no bairro do Alto do Cabrito. Para você que ainda não se situou ou não tem ainda essa informação, o Alto do Cabrito é um bairro ali de Salvador, predominantemente ali, né, ocupado pelo crime organizado. O Comando Vermelho é o crime lá que manda, né, e desmanda o poder paralelo. Mesmo a Polícia Militar da Bahia tentando fazer o seu trabalho de forma honrosa, responsável e eficiente, ainda assim o Comando Vermelho é ali a facção criminosa que predomina nessa área aí do Alto do Cabrito, né? E essa periferia é uma periferia da capital baiana. E muitos tiros, né? Eles foram aí encontrados mortos com os tiros amarrados. Esse triplo homicídio, ele aconteceu numa região aí, tem forte atuação do Comando Vermelho, a gente precisa destacar isso, né? E crimes como esse, onde as facções criminosas, elas acabam assassinando pessoas idôneas, pessoas honestas e trabalhadoras, nada mais é como uma demonstração de poder. Uma demonstração como se o poder paralelo estivesse acima do poder de polícia, do poder de Estado, de políticas públicas de combate à violência e criminalidade. Então, quando isso acontece aí, é um recado para toda a sociedade, que infelizmente acaba sofrendo, né, com notícias que pode aí, infelizmente, acontecer com qualquer pessoa vulnerável. Segundo as primeiras linhas aí de investigação, a Polícia Civil está apurando, né, se essas mortes estão relacionadas à prática de extorsão contra prestadores de serviço que operam em territórios dominados pelo tráfico. É isso mesmo, né? Tem aí também a questão da extorsão desses funcionários, como eu falei aqui, denúncias, inclusive, de funcionários que reclamam que muitas vezes vão ali para realizar um serviço e dizem que eles não vão realizar. Às vezes são oferecidos até um valor para que ele não faça aquilo ali, né, o trabalho dele. Bom, a princípio, quando os corpos foram encontrados, a Polícia Militar, ela isolou o local para o trabalho, né, que o DPT precisava ali realizar nessa região. E para tentar de alguma forma no patrulhamento, né, intensificou aí as ações da PM para ver se conseguia localizar os autores dos disparos, mas até o momento nenhum suspeito foi preso ou sequer identificado, né? Já hoje, nesta quarta-feira, o secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner,
ele reuniu-se aí já com representantes das empresas de internet para discutir a segurança dos trabalhadores em áreas de risco, que são essas áreas aí dominadas pelo crime organizado, né? Quando há trocas de tiros ali entre facções, estamos falando de criminosos, mas quando os homicídios começam a ocorrer entre pessoas trabalhadoras de bens, aí envolve todas as camadas sociais. Para além disso, é prioridade total a localização desses criminosos que de forma desumana retiraram a vida de 3 trabalhadores. Todos os recursos do Estado estão disponibilizados e sendo utilizados na identificação e na captura desses indivíduos, né? Foi o que disse o secretário, que precisa realmente aí responder à sociedade, porque realmente foram pessoas idôneas que acabaram tendo sua vida ceifada, né? A Planet Internet, que é essa empresa aí, onde os funcionários estavam trabalhando, né? Esses 3 funcionários aí estavam trabalhando, né? Essa empresa das vítimas que prestavam serviços, eles emitiram uma nota lamentando a tragédia. A companhia manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando que o momento é um momento de imensa dor e perda irreparável. Com isso, o policiamento no Alto do Cabrito segue reforçado por tempo indeterminado, enquanto a Polícia Civil realiza diligências para identificar os executores e os mandantes do crime. De fato, tem que se identificar, né? Câmeras de vigilância aí precisavam estar instaladas para poder ajudar, auxiliar aí a polícia técnica a identificar também aí os autores desses disparos aí, porque não é justo, né, que realmente a pessoa esteja trabalhando e numa demonstração de força e poder do crime aconteça aí das pessoas perderem as suas vidas. O crime não para na Bahia. Infelizmente aí uma criança também de 10 anos, ela foi morta, e 2 mulheres também. Nós vamos falar sobre isso agora. Acabamos de falar aí sobre esses 3 homens trabalhadores que foram mortos, mas também teve aí um caso de uma criança inocente, esta criança de 10 anos, e 2 mulheres, elas foram mortas na Bahia. Isso mesmo, elas foram mortas aqui na Bahia. E a gente vai falar agora sobre esse crime que também chocou. Foi uma menina de 10 anos e outras 2 mulheres que foram mortas aí a tiros em Macaúbas, aqui na Bahia. Macaúbas, aqui na Bahia. Esse assassinato aconteceu desta criança e dessas 2 mulheres. Macaúbas, ela fica aqui no sudoeste da Bahia. E infelizmente a criança veio a óbito, né? E quem cometeu esse crime, o suspeito, aliás, né, de cometer esse crime, é o próprio primo da criança. Pasmem vocês, o próprio primo da criança é aí o principal suspeito de ter assassinado a criança de 10 anos e essas 2 mulheres. O crime, ele aconteceu na zona rural da cidade ali de Macaúbas, chocou o distrito aí de Lagoa Clara. E após matar as 3 vítimas, o suspeito, ele fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. Essa criança aí de 10 anos que foi morta e essas 2 mulheres, após serem assassinados, o suspeito até então, ele fugiu, né, e não conseguiu ser localizado. Bom, a vítima é a Aline Silva Santos, Aline Silva Alves, Zilda Maria da Silva Alves, Glorena de Jesus Silva. E de acordo com a apuração, né, o suspeito matou as vítimas após se desentender com o tio. Então, uma discussão familiar ali, ele discutiu com o tio e acabou matando a prima e matou ainda, segundo informações não oficiais, mas até o momento de suspeita, ele matou aí, ó, essa criança e essas 2 senhoras aí, após uma discussão com o tio. O homem não estava na casa no momento do crime e não ficou ferido. Ele teve uma discussão com o tio, mas no ato ali do assassinato, desse triplo assassinato também, o tio, né, que era ali o pivô de toda a discussão, não estava em casa, então ele matou a criança e essas 2 mulheres. Essas 2 mulheres, infelizmente, notícia triste, notícia trágica, aí que comove, né, toda a Bahia, porque se trata de uma criança
que muito provavelmente não entendeu nada desse contexto de violência, mas que toma conta aí da Bahia. Infelizmente, o caso continua aí repercutindo, o suspeito continua foragido, a polícia continua aí colocando todos os esforços para poder prover aí a questão da prisão deste criminoso aí que cometeu esse triplo assassinato, infelizmente, né? Retornando para Salvador, a gente vai falar agora do prefeito Bruno Reis aí, que fez aí, né, um pedido, uma exigência dos órgãos responsáveis para a fiscalização aí dos empréstimos a respeito de Jerônimo aí que acumulou mais de 22 empréstimos, né, ao longo da sua gestão, e tem gerado críticas, porque a quantidade de empréstimos, né, esse montante aí de 22 empréstimos até o momento, não tem realmente, de fato, melhorado a questão da segurança pública, da saúde pública e nem também da educação pública. A saúde continua com péssimos índices, a fila de regulação começou a ser chamada de fila da morte, de tanto o tempo de espera que as pessoas estão ali naquela fila. Para além disso, a educação, os índices, o IDEB, cada vez piores na Bahia, e a Secretaria de Segurança Pública ainda não consegue conter a criminalidade, o avanço do poder paralelo aí sobre as extremidades do Estado. Durante todo o território baiano, as problemáticas na área da saúde, na área do desenvolvimento também, porque as obras continuam paralisadas. Ontem a gente falou aqui a respeito da ponte do Jequitinhonha, que aguardava aí, né, aguarda ainda, né, a construção da nova ponte. Falamos também aqui da Feira do São Caetano, que está paralisada a reforma ainda, né, mas já está sendo prevista a conclusão para março agora de 2026. E o prefeito Bruno Reis aí foi contundente, pedindo, exigindo aí que os órgãos responsáveis possam aí fiscalizar o controle desses empréstimos aí. Para o Bruno Reis, né, ele foi enfático em dizer que já passou do limite. Foi essa a frase que ele utilizou aí. As solicitações de operação de crédito já passaram do limite, né? Sem falar na ponte de Itaparica também, que não se concluiu, obra paralisada até o momento. O prefeito, então, Bruno Reis, ele que é do Partido União Brasil, ele criticou na terça-feira, que foi ontem, né, o excesso de pedidos de empréstimos de Jerônimo Rodrigues, e disse que já passou do limite, né? Em apenas 3 anos de governo, o Jerônimo fez 23 solicitações aí de empréstimos, que é a operação aí de crédito utilizada, né, para os avanços em obras e outros investimentos em diversas áreas também. O valor que supera as solicitações feitas, ele totaliza 26 bilhões. 26 bilhões, estamos falando de 26 bilhões em empréstimos que o governador Jerônimo Rodrigues adquiriu. Esses empréstimos até o momento não fizeram o desenvolvimento aí de obras paralisadas, não concluíram. A promessa é de que haja um boom aí, né, de obras sendo concluídas em 2026, é o que critica a oposição a respeito disso, porque para que não sejam consideradas obras eleitoreiras, tendo em vista que os empréstimos que foram arrecadados em 26 bilhões, né, são recursos aí que endivida, inclusive, o Estado, acaba endividando o Estado. Esse empréstimo, ele vai ter que ser pago em algum momento ali, em algumas condições, endividando o Estado sem melhorar o funcionalismo público. Então, o valor aí que supera essas solicitações foram feitas aí nos últimos antecessores petistas, né? Também pediram aí. E para Bruno Reis, é preciso ter atuação de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Ele pediu aí que o Tribunal de Contas pudessem atuar de forma mais incisiva em respeito a esse controle aí, com o Tribunal também de Contas. O Ministério Público deve atuar para investigar os pedidos de empréstimo. O Bruno Reis disse o seguinte:
Isso aí dos empréstimos está comprometendo gestões futuras do Estado. A quantidade de empréstimos que Jerônimo está pedindo é irrazoável e injustificável. Já passou dos limites. Chegou a hora dos órgãos de controle atuarem para saber onde estão sendo investidos os valores aí dos empréstimos adquiridos pelo governador Jerônimo. Essa foi a fala aí do prefeito de Salvador, Bruno Reis, a respeito aí dos empréstimos. E, ao apoiar, né, geralmente fortalecendo aí toda a Bahia, ele criticou bastante aí a ação de Jerônimo, né? O governador Jerônimo não ainda emitiu nenhuma declaração a respeito disso, né? Mas tem sofrido também aí dentro da Assembleia, tem pressionado também, né, a respeito desse empréstimo, se bem que todos os empréstimos ali são aprovados também pela Câmara, né, Legislativa, e o Jerônimo segue com esses empréstimos. A promessa é que para o ano que vem haja aí um boom dessas reformas que estão paralisadas, mas de fato o Bruno Reis foi muito coerente realmente na sua fala, porque tem que haver uma fiscalização desses empréstimos, não somente do Jerônimo, mas também de outras prefeituras da Bahia, que tem realizado aí, prefeitos aí que têm adquirido os empréstimos de forma aleatória. Esses empréstimos são aplicados, né? E o Tribunal de Contas precisa aí entrar com a fiscalização por meio do Ministério Público para identificar a aplicabilidade desses recursos, desse empréstimo, que além de endividar a cidade, de endividar o Estado, ainda compromete aí as finanças administrativas futuras até, e não é realmente coerente, não é realmente aí esperado. O Bruno Reis fez essa declaração aí muito, muito pertinente a respeito disso. A gente sabe que dinheiro público, quando ele não é bem aplicado, quando ele não é bem utilizado, esses valores são desviados, esses valores ali são atribuídos para outras finalidades, né? E realmente é dinheiro público que vai pelo ralo e não vai estar sendo ali investigado. E falando em dinheiro público que muitas vezes é desviado, a gente vai falar agora de uma notícia aí, também aqui na Bahia, que é de Madre de Deus, aliás, da cidade de Madre de Deus, vem direto de lá essa notícia, porque lá foram exonerados aí dois secretários que estavam envolvidos aí em escândalos de corrupção, foram fraudes, foram desvios no valor aí de 14 milhões, isso mesmo, 14 milhões. Esses 14 milhões, telespectador, não era do político, não era do secretário, não era do prefeito, não era do governador da Bahia. Esses 14 milhões eram valores, né, dos cofres públicos, impostos aí que você paga, desde comprando uma garrafinha de água, um pão ali francês, e esse montante de 14 milhões foram aí desviados da cidade. Olha que imagem bonita da cidade de Madre de Deus aí, uma cidade histórica, uma cidade turística também, mas que infelizmente está sendo palco aí de escândalo de corrupção. Madre de Deus, que fica aí na região metropolitana de Salvador. Tudo isso aconteceu ontem, na terça-feira. Os secretários que foram exonerados, eles foram os secretários de Mobilidade e Segurança Cidadã, e o nome dele é Sandro dos Santos Matos. O Sandro, ele era da Secretaria de Mobilidade e Segurança. E também teve o secretário de Cultura e Turismo, que é o Vitor Alejandro Lino de Souza Dias, um da Secretaria de Turismo e o outro da Secretaria de Mobilidade e Segurança Cidadã. A movimentação ocorre menos de uma semana após o Ministério Público deflagrar a Operação Checkmate na última sexta-feira para apurar fraudes em licitações. Esses desvios que eu mencionei aqui, de 14 milhões, né, de recursos públicos, foram relacionados à lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo agentes políticos e empresas ligadas à gestão municipal. Entre 2021 e 2023, mais de 4 milhões foram movimentados de forma fraudulenta. Essa investigação aí seguiu nesse período de 2021 a 2023,
4 milhões foram movimentados. O valor ainda pode ser maior, porque até abril deste ano os contratos com essas empresas somavam 13 milhões e 900 mil. 13 milhões e 900 mil, isso mesmo que você ouviu. De acordo com o Diário Oficial do município, as exonerações ocorreram após pedido dos próprios secretários. Ainda não há informação se a movimentação tem relação direta com a investigação do Ministério Público. Fato é que, segundo o órgão, o grupo criminoso simulava competitividade em credenciamentos e pregões eletrônicos, né? Aí os famosos contratos públicos. Foram cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão em endereços aí de Madre de Deus, como São Francisco do Conde, Senhor do Bonfim, Salvador, Lauro de Freitas. E entre os alvos estão as secretarias municipais, a Câmara de Vereadores também está envolvida e empresas do ramo de eventos e locações, apontadas como parte de um esquema aí para dar aparência de legalidade às contratações. Porque a Câmara de Vereadores, ela dá legitimidade. Quando tem ali um contrato que as pessoas desconfiam de superfaturamento, é obrigatoriedade da Câmara de Vereadores, por exemplo, investigar, da Câmara de Vereadores fiscalizar, pedir informações, subsídios que possam ali justificar a atuação daquele contrato. Porque muitas vezes é contrato com empresas fantasmas, empresas inexistentes, que não prestam serviços, mas que o dinheiro público está sendo ali desviado e a Câmara de Vereadores fechando os olhos de graça? Não. Envolvidos aí nesse esquema de corrupção. Então, o que se percebe é que a cidade Madre de Deus aí tomou realmente, se tornou palco aí dessa ação da polícia, fraude, corrupção em contratos, esses contratos aí com o aval inclusive aí da Câmara de Vereadores, como foi citado, né, como parte da legalidade. E essas investigações apontam que o esquema era liderado por um agente político da cidade. Ele é quem controlava a logística e a movimentação financeira, claro, o político ali envolvido nessa ação. O objetivo era manter o fluxo de contratos e esconder a verdadeira condução das operações. A operação contou com o apoio da Polícia Civil por meio do DENARC, além da Polícia Militar, que mobilizou aí o batalhão de choque. Bom, a Prefeitura da Madre de Deus, ela em relação a esse assunto, né, não teve aí nenhum retorno até o fechamento aí desse processo e até então a Prefeitura não emitiu nenhum comunicado, nenhum parecer, nenhuma justificativa para a população, mas é aí um escândalo de fraude, de corrupção aí em Madre de Deus através da Secretaria de Mobilidade, né? Mobilidade Urbana e também da Secretaria de Cultura, né? Secretarias que recebiam aí investimentos públicos, dinheiro público, e esse dinheiro público estava sendo desviado através de contratos e esse montante chega a 14 milhões e a gente pergunta aqui e queremos saber, né, das autoridades responsáveis onde está os 14 milhões. Porque são diversas as reportagens que a gente traz aqui de desvios de verbas, mas a gente não vê aqui mencionando que o valor foi restituído ao cofre público. E muitas vezes as pessoas não são presas ou ficam presas temporariamente e saem, e o dinheiro público vai mais uma vez para a história. Essa é a realidade aí, e que seja diferente em Madre de Deus, porque é dinheiro público aí que poderia estar sendo investido na área da cultura, incentivando aí a área da cultura, e a gente percebe que não está acontecendo isso, né? Não só na cidade de Madre de Deus, outras também aí, prefeituras acabam fazendo diversos contratos, e a Câmara de Vereadores, que deveria estar ali realizando o papel de órgão fiscalizador, simplesmente não sequer chama o secretário para explicar ali a questão da aplicabilidade daquele recurso. Muitas vezes é dinheiro público que foi vindo de um empréstimo, que acaba, além de ser dinheiro público, ainda é um endividamento que está gerando para ali a cidade, e infelizmente a gente fica com essa pendência aí
em respeito a essa cidade tão bonita, Madre de Deus, uma cidade aí que é histórica, uma cidade que é turística, né? Que tem aí essas margens praianas aí tão bonitas. E falando em margens praianas, agora a gente vai para a cidade de Ilhéus, que está realmente aí chamando a atenção no sul da Bahia pela administração responsável aí, que o Valderico Reis tem apresentado um índice aí de satisfação na última pesquisa que saiu de mais de 87% da população aprova um governo de Valderico Júnior. E a gente vai falar da cidade de Ilhéus. Ontem nós falamos aqui da estrutura de carnaval, não, de Réveillon da cidade de Ilhéus. E hoje a gente vai falar aí porque Ilhéus está realizando chamamento para você que é artesão, para você que trabalha aí com produtos artesanais, deseja expor aí o seu produto. Pois bem, Ilhéus vai realizar aí um chamamento, um edital para que você possa se inscrever e você possa ali expor o seu material, né, de artesanato em Ilhéus. A gente vai falar sobre isso porque Ilhéus realmente tem se destacado por diversas notícias essas aí que colocam a cidade, a princesinha do sul, né, como chamam, que é a cidade de Ilhéus, num cenário satisfatório. Ilhéus aí que o prefeito Valderico já falou que é uma prioridade reinserir ela aí novamente nesse boom econômico relacionado ao turismo, e é realmente aí através do artesanato, né, que a prefeitura de Ilhéus vai realizar esse chamamento, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Inovação. Esse chamamento, na verdade, é um credenciamento aí para os artesãos interessados aí, né, que estejam interessados. Eles vão utilizar as barracas do período do dia 22 até o período 1º de março, ou seja, essa temporada toda aí de verão. Você que tem aí o seu material de artesanato, você pode expor o seu material através de barracas. Olha a cidade de Ilhéus aí, muito bonita, muito bem estruturada. Esse material ele pode ser exposto aí a partir do dia 1º, né, do dia 22 de dezembro, aliás, até o dia 1º de março. E ele vai ser exposto, sabe onde? Na Praça José Marcelino, ali, ó. Aí nessas imagens dá até para ver aí a proximidade, é perto do bar Bataclan. É isso mesmo, aí perto do bar Bataclan, na Praça José Marcelino, esses produtos poderão ser expostos aí. O credenciamento é destinado exclusivamente à comercialização de produtos artesanais, produzidos de forma manual pelos próprios artesãos, sendo vedada a revenda de outras mercadorias de origem até a industrial, né? Favorecendo o empreendedorismo do artesanato, que realmente aí é pouco valorizado, mas a Secretaria de Ilhéus aí, olha, vem realizar esse chamamento através da Secretaria de credenciamento aí, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é o Paulo Ganem, o chamamento representa uma oportunidade para a geração de renda e valorização dos talentos locais. Isso mesmo. Ele vem aí trazendo, né, essa renovação, essa oportunidade de gerar renda e valorização aí dessas pessoas que trabalham com artesanato, que trabalham com empreendedorismo. Então, estamos criando um espaço organizado para que os artesãos de Ilhéus possam expor e comercializar seus produtos durante a alta estação, fortalecendo a economia criativa e oferecendo mais atrativos para moradores e turistas. É isso mesmo, né? Ao todo, serão disponibilizadas 15 barracas, cujo posicionamento será definido ainda de acordo com o tipo de produto comercializado. As estruturas serão fornecidas pela Secretaria de Cultura e terão uso pessoal intransferível, sendo obrigatória a presença de artesão nos dias de funcionamento. Então as barracas não poderão ficar lá abandonadas, né? Precisarão dos artesãos para apresentar os seus produtos. Mas a informação principal é que você que está me assistindo aí, os interessados devem entregar a documentação exigida nos dias 16 e 17 de dezembro, das 8 às 14 horas, no setor de protocolo, localizado ali no Santos Dumont, no prédio ali anexo da Secretaria,
Todas essas condições e critérios estão aí disponíveis no edital, publicado no Diário Oficial, com anexo, né, e com o agente do desenvolvimento econômico Roberto Garcia. Cidade de Ilhéus aí saindo na frente, isso mesmo, aí a cidade de Ilhéus saindo na frente nesse período aí de verão. Então, o prefeito vem aí de forma muito estratégica, organizando a cidade, preparando o setor econômico para poder receber aí os turistas aqui da região e os turistas também de outros estados para estarem aqui e aproveitar do artesanato, valorização aí da cultura também, né? Porque você poderá apresentar qualquer tipo de trabalho artesanal, priorizando essas mercadorias feitas à mão mesmo ali, e não somente mercadorias aí, né? Não está sendo permitida aí, não vai ser permitida a venda de outras mercadorias, como mercadorias industrializadas, não. O intuito é realmente valorizar a cultura aqui do interior do sul da Bahia, desses artesãos que vão estar lá trabalhando nessas feiras e vão estar aí aproveitando todo esse período de verão. Lembrando a vocês que diversas embarcações aí, né, chegam a Ilhéus nesse período de dezembro a março, um período aí que o pessoal geralmente tira férias, o pessoal carnaval também, né? E as pessoas vão poder ali, além de se divertir, poder fazer o passeio aí para essas praças e conhecer todo o material artesanal aí que vai estar sendo disponibilizado. E ainda falando sobre a Prefeitura de Ilhéus, a gente não para com o assunto, porque lá realmente tem sido destaque, né? O prefeito de Ilhéus, Valderico, ele se encontrou hoje lá em Salvador com o Jerônimo. Isso mesmo, né? E ontem ali já tinha criado-se um clima de expectativa com a presença do Valderico lá em Salvador. O Valderico que prometeu cobrar aí do governador Jerônimo recursos aí, né, para ali a manutenção, a reforma do canal do Malhado, aquele canal do Malhado tão mal falado, né, a respeito que é um canal aberto ali. O Valderico esteve aí em reunião com o Jerônimo, né, fez as suas reivindicações. O prefeito Valderico, né, que sempre se demonstrou muito diplomático, aberto aí ao diálogo, ele acredita numa política que vai para além das questões partidárias, ele acredita ali que o modelo de gestão deve ser aplicado de forma administrativa e não somente política, né? Então ele acredita que, de fato, independente de não fazer parte da base do governo, é de responsabilidade do Jerônimo também, governador do estado, prestar aí um auxílio financeiro, inclusive, para a cidade de Ilhéus. Então ele cobrou aí que o canal do Malhado, né, pudesse ser revitalizado. Foi nessa terça-feira aí que ele esteve em Salvador. E os principais pontos que levaram à mesa de negociação com o governador Jerônimo foi justamente esse aí, né, para a reunião de hoje. O gestor municipal afirmou que a equipe técnica aí dele realizou um levantamento completo das necessidades de Ilhéus, ou seja, ele foi para lá munido de informações. O Valderico Reis foi para lá munido de informações para fundamentar aí os pedidos de intervenção estadual, né, para pedir aí o reforço na questão de recursos mesmo. O prefeito Valderico, ele ressaltou que, embora todas as áreas como a saúde, a educação e o turismo sejam prioridades, as obras estruturantes de desenvolvimento que dependem ali diretamente do governo do estado e que não avançaram como esperado no último ano, essas aí também precisam ser contempladas, né? E as principais demandas que foram colocadas na mesa lá pelo prefeito, que se percebe, ele está sabendo ali negociar, é a respeito do canal do Malhado, que é a conclusão da obra, considerada uma das premissas da gestão. Essa conclusão aí da obra do Malhado foi a primeira reivindicação do prefeito aí, Valderico, um jovem rapaz político aí, com esse modelo, aplicando esse modelo aí de gestão. Outra coisa que ele questionou, né, pediu aí o auxílio, foi a entrada da cidade, solução para o gargalo logístico e estrutural na região, tendo em vista que, de fato, principalmente nesse período aí de verão, os gargalos na cidade, aqueles engarrafamentos aí na entrada da cidade, dificulta realmente muito a questão da mobilidade urbana. Então o Valderico aí pediu aí auxílio a respeito disso.
Cobrou também rodovias, né, uma cobrança por melhorias em vias que conectam o município com o trecho da BR-415, aí, né, de fato ali em Ilhéus, está precisando abrir novas vias aí, realmente de mobilidade urbana, para poder melhorar esse fluxo de entrada aí de veículos na cidade de Ilhéus. O Valderico pontuou bem, viu? Colocou as cartas na mesa e, pelo visto, jogou bem. Bom, segundo o Valderico, ele cobrou que precisa ser feita terminar o canal do Malhado, que é o básico, né, para ele ali. A entrada da cidade que precisa realmente se desenvolver uma solução, porque está crítica, né? E ele falou da intervenção do Estado aí, que pode ajudar a melhorar, né? Com relação ao alinhamento institucional, que é o que todo mundo também quer saber, né? O prefeito enfatizou que o momento, ele exige que o município de Ilhéus tenha um posicionamento firme junto ao governo para que as melhorias saiam do papel, né? Ele disse o seguinte: bom, eu pedi que nossos secretários e nossos colaboradores fizessem todo o ordenamento de tudo o que a gente pensa, né? Que organizasse aí a pauta para o que a gente precisa junto e discutir as melhorias, e assim foi feito. Agora, vamos aguardar para ver aí se o governador Jerônimo vai realmente, de fato, aí acatar solicitações do Valderico, né? O Jerônimo, que por sua vez elogiou aí o modelo de gestão aplicado pelo Valderico Júnior, né? O Jerônimo, que tenta aí a todo custo realmente trazer o Valderico para a base do seu governo. Mas até o momento, Valderico permanece ali do lado da oposição, mas isso não impede dele dialogar de forma estratégica, buscando aí recursos para o desenvolvimento e melhorias da cidade de Ilhéus. É o que realmente se espera aí, realmente, desse governo de Valderico. Surpreendente, né? O Valderico aí, que tem sido muito destaque em diversas áreas, né? E tem chamado bastante a atenção. Agora com vocês, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente retorna com o nosso último bloco de notícias aqui no TVI News. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. De volta no ar com o seu TVI News Notícias, segunda edição. Nós temos agora até uma notícia que seria inusitada se não fosse pelo risco aí provocado pela atitude de um cidadão, né, que infelizmente teve contato aí. Ele decidiu aí entrar em contato, né, alimentar um sagui, isso mesmo. Ele tentou aí alimentar um sagui e infelizmente foi parar no hospital, mais precisamente na UTI, por conta de uma doença chamada raiva, né, que muitas pessoas aí conhecem porque são atribuídas aí aos cachorros e gatos, né? Mas outros animais também, animais inclusive silvestres, conseguem transmitir essa doença, né? O homem tentou aí alimentar um sagui e foi parar na UTI com suspeita de raiva. Olha aí o sagui, bonitinho na nossa tela aí. Um homem de 50 anos está internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do hospital aí universitário de Campina Grande, na Paraíba, com suspeita de raiva humana após ter sido mordido por um sagui. O caso é tratado como alerta de saúde pública e é acompanhado pelo Ministério da Saúde, né? Infelizmente, de acordo com a Secretaria de Saúde, a mordida ocorreu no mês de setembro, quando o homem tentou alimentar um animal silvestre. Após o ataque, o sagui fugiu e não foi mais localizado. Mesmo com inchaço e dor no local, ali da mordida, a vítima não procurou atendimento médico e nem recebeu tratamento ali profilático indicado pelos casos, né? Que são esses casos aí de mordidas de animais silvestres. Os primeiros sintomas surgiram, então, agora no dia 10 de dezembro, incluindo agitação, confusão mental, alteração do nível de consciência, aerofobia, falta de ar e queda da oxigenação do sangue. Infelizmente aí os sintomas começaram a aparecer tardiamente. O homem foi internado no dia 13 e diante da rápida piora do quadro neurológico e respiratório, precisou ser transferido para a UTI no dia 15. O caso dele é grave, gravíssimo mesmo. Devido à insuficiência respiratória aguda, associada à instabilidade neurológica, o paciente foi entubado e submetido à ventilação mecânica invasiva. Atualmente, ele permanece em sedação profunda, com instabilidade de pressão arterial e sob monitoramento contínuo por equipe multiprofissional.
O estado de saúde é considerado grave, infelizmente, né? Mas estável. A Secretaria de Saúde informou que as equipes da Diretoria de Vigilância e Saúde adotaram imediatamente medidas epidemiológicas, incluindo a investigação de possíveis contatos e identificação do local da possível infecção. O governo federal acompanha o caso e deve encaminhar medicamentos específicos para o tratamento do paciente. As autoridades reforçam o alerta para que a população evite contato com os animais silvestres e procure atendimento médico imediato em caso de mordidas ou arranhões. É isso aí, pessoal. Fica o alerta aí para você que está nos assistindo, das nossas plataformas, que está assistindo agora aí através da sua TV. Olha, evitem qualquer tipo de contato com animais silvestres, né? Não somente os saguis aí, né? Mas tem aí também os chamados saruês em zonas urbanas, por exemplo, né? Muito comuns, inclusive aqui na cidade de Itabuna. As pessoas têm aí contatos, mas são animais silvestres. E os animais silvestres, eles transmitem doenças ali ainda até então nem descobertas, nem identificadas. A pessoa teve contato com o sagui, levou uma mordida e nem sequer procurou atendimento médico, porque existe um protocolo ali, né? Quando você tem contato com esses animais silvestres. Então evitem, por mais que apareçam aí na varanda da tua casa, que apareçam no teu quintal, evitem realmente aí ter contato com esses animais silvestres, se possível entrar em contato aí com os setores ambientais, com também o Corpo de Bombeiro que presta esse auxílio, mas que evitem aí realmente de forma esse contato, esse contágio aí, realmente, porque pode prejudicar a sua saúde, como o caso deste rapaz aí que está internado em estado grave aí, tendo aí o seu aparelho respiratório comprometido e as suas atividades neurológicas também estão comprometidas nesse sentido, devido a essa mordida, que a mordida aconteceu em setembro, os sintomas vieram a serem apresentados agora, em dezembro, né, no dia 10, e do dia 10 para o dia 13 ele teve uma rápida piora. Estão aí tentando resgatar, né, salvar a vida realmente deste homem de 50 anos. A gente espera que realmente ele possa se restabelecer. E ainda falando sobre questões de saúde, a gente vai falar agora sobre um caso que chama para um alerta, né, e aconteceu em Feira de Santana aí, esse fato que é realmente aí de uma doença muito conhecida, inclusive, que é a meningite bacteriana aí em Salvador. Uma mulher, né, foi aí diagnosticada com meningite bacteriana. A gente também traz esse alerta aí agora, nesse período, né, porque a Secretaria Municipal de Saúde acabou de confirmar realmente no domingo o diagnóstico de meningite bacteriana em uma mulher aí de 37 anos. Geralmente a meningite bacteriana que acomete crianças, né, e tem aí um poder letal muito alto, realmente, né. A paciente ela encontra-se no Hospital aí Geral Clériston Andrade e, segundo o boletim médico, o quadro dela é considerável estável, mas segue aí sobre rigoroso monitoramento, porque é uma doença altamente contagiosa. Olha aí as imagens do hospital, é uma doença contagiosa, né? A confirmação acende um sinal aí de alerta, uma vez que a versão bacteriana é considerada a forma mais grave e agressiva da doença, exigindo inclusive intervenção rápida para evitar sequelas ou fatalidades. É isso mesmo. Bom, logo após a notificação, a Vigilância Epidemiológica aí de Feira iniciou os protocolos preventivos, né, para tentar bloquear a cadeia de transmissão, para que essa meningite bacteriana ela não se espalhe, e monitorar as pessoas que tiveram contato próximo aí com a paciente, né? Você que está me assistindo, fica atenta aí aos sintomas e aos sinais, né? De febre alta repentina, dor de cabeça muito intensa, rigidez no pescoço, vômitos e prostração, né? Que é aquela fraqueza, aquele cansaço extremo, né? Lembrando a você que já tem aí a vacinação para inclusive crianças menores de 5 anos, adolescentes entre 11 e 14 anos também. E a recomendação é que os pais e responsáveis verifiquem as cadernetas aí de vacinação, procurem os postos de saúde mais próximos para garantir aí a questão da imunização, porque realmente estamos falando aí de um problema de saúde e de saúde pública aí, de que é uma doença
que tem um poder aí de disseminação muito alta. Infelizmente, né, foi aí um caso em Feira de Santana e a gente fica com esse alerta aqui para a sua saúde. Esse foi o TVI Notícias de hoje, né, que nós apresentamos. Amanhã a gente está de volta aqui com a entrevista exclusiva com o Israel Cardoso, ele que foi aí ex-vereador, ele que é ex-vereador da Câmara de Vereadores em Itabuna. Essa semana aí teve muitos assuntos por lá, né? O Ronaldão, que é vereador, entregou o cargo ali de representante do governo na Câmara de Vereadores. A gente vai comentar sobre a política nacional e internacional, sobre as influências aí também na área regional, tudo isso e muito mais você acompanha amanhã aqui na segunda edição do TVI News Notícia. Eu sou Larissa Araújo, fico hoje por aqui com vocês, mas retorno amanhã a partir das 17 horas. Até mais. Boa noite.